Boa noite. Boa noite. Deus abençoe sua vida. Amém. Sua casa, sua família. Que você seja abençoado em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Ultimamente, eu tenho orado a Deus, e Deus, assim, essa semana, essa que nós estamos vivendo, tem sido para mim uma semana bem decisiva de muitas coisas, né? Eu tenho acompanhado alguns amigos de ministério e eles estão vivendo assim, guerras muito grandes, né? Tanto pastores de igrejas bem menores que a nossa, como de igrejas muito grandes. E só muda a embalagem, ou seja, só muda a placa. As guerras são as mesmas, devido às suas proporções, né? E eu até postei algumas coisas, e eu tenho observado que o diabo ele tem adotado uma postura com as pessoas. Como assim, bispo? Eu vou te explicar. Então nós sabemos que o mundo espiritual, ele ataca os soldados de linha de frente. Quem são os soldados de linha de frente? Altar, louvor. Quem são os soldados de linha de frente? Intercessão. Quem são os soldados de linha de frente? Os supridores da obra. Que tipo de ataque está vindo? Com aqueles que têm aliança com a igreja. Porque se altar, louvor, intercessão, dizimista, ofertante e tal, houver um desmonte, as forças do mal elas tendem a querer invadir mais o espaço que Deus nos deu como vida espiritual. Você precisa entender bem o que eu vou te falar agora. Então, começa atacando as bases, né? A partir do momento que ataca e bate e volta, então ele faz um caminho inverso. Estou te explicando isso porque isso aqui é resultado de conversa com pastores, com apóstolos, com profetas, pastores de igreja, pessoas que viajam pregando a palavra. Isso é resultado de um diagnóstico que a gente chegou a essa conclusão, né? Então, se tem um altar, uma intercessão, um povo aliançado, então ele tenta atingir de outra forma. Então, vou dar alguns sintomas, são centenas, mas vamos dar alguns para você entender. Cansaço excessivo, dores de cabeça, cabeça pesada, sono excessivo, perda de apetite, irritabilidade, mau humor, raiva indefinida e princípios de depressão. Olhos lacrimejantes, bocejos. O que é bocejo? Abrir a boca com sono toda hora. Bocejos constantes, moleza no corpo, tristeza inexplicada, fadiga constante, peso sobre os ombros, dores nas costas, tonturas, fraquezas e até insônia. Você já foi vítima disso, não? Genérico, né? Interessante isso, né? O que é isso? Espírito da inveja. É inveja. Então, já que o mal ele não consegue te atacar diretamente, ele vai colocar em você sintomas tais como esse, entre outros. E hoje nós vamos lutar contra isso. Posso ouvir amém? Diga amém. Hein? E aí, o que acontece? A terceira fase disso é, se você tiver problema com alguém, você senta e conversa.
Se você tem problema com a justiça, você paga com o que precisar a justiça estabelecer. Se você tem problema com vida financeira, você resolve. Trabalhando, acertando. A Bíblia fala assim, em Provérbios assim, sobre o trabalho. Quanto ao trabalhador, se ele for amigo da desordem, ele é aliançado do esbanjador. Ou seja, tudo que você junta vai perder, porque você não é organizado. Então, quando essas coisas, aí vem a terceira parte. Então, você tem problema com dívida, você resolve. Agora, se você tiver problema com Deus, aí complicou. E o que nós temos visto? Pessoas sendo levadas a terem problemas com Deus. E hoje nós vamos combater isto, esses tipos de sintomas que estão vindo contra você. Esses tipos de sintomas, vou repetir de novo: cansaço excessivo, dores de cabeça, sono excessivo, perda de apetite, irritabilidade, mau humor, raiva indefinida, princípio de depressão, olhos lacrimejantes, bocejos constantes, moleza no corpo, tristeza, fadiga constante, peso sobre os ombros, dores nas costas, tonturas, fraquezas, insônias, e tudo isso vai. Isso é um ataque do inferno que se levanta contra a sua vida para tirar o foco de você. E nós vamos falar hoje sobre isso. Você vai lutar hoje contra um principado chamado Principado de Salomé. O que esse principado faz? Ele gera espírito de inveja e perseguição. Então, é assim, ele cria uma história na cabeça de qualquer pessoa que esteja descentralizado com a vontade de Deus. E aí ela começa a criar uma situação, uma imagem daquilo que não vê. Vou dar um exemplo para você. Acho que já falei aqui alguns dias atrás. Quem que já teve aquela impressão, se levanta de manhã, aquele frio na barriga, parece que vai acontecer uma coisa muito ruim. Você já teve essa impressão? Você já teve? De repente vem uma coisa muito boa. Já aconteceu isso com você? Comigo acontece direto. Quando isso acontece, eu já começo a agradecer a Deus, Senhor, obrigado pelo milagre. Então, eu preciso te ensinar isso hoje. Você precisa entender quem é você no mundo espiritual. Eu não estou falando quem é você dentro da Efraim, dentro da sua casa, no trabalho. Não estou falando, estou falando quem é você diante do mundo espiritual, diante dos principados, potestades e dominadores. É isso que você precisa entender, quem você é. Porque se você entender quem você é, você nunca mais será pego em nada. E nós vamos falar sobre isso hoje, ok? Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 11, versículos de número 12 a 14. Tudo que nós não nos abrimos para tratarmos, isso um dia vai virar contra nós. Então, se você não cuidar da sua saúde, quem não gasta dinheiro com qualidade de vida alimentar, vai gastar dinheiro amanhã com remédio para a sua saúde. Quem não gasta tempo em uma boa noite de sono, principalmente as mulheres, amanhã você terá o grande risco de ter os teus órgãos desregulados.
Quem não gasta tempo com paz, viverá dias de tribulação. Você precisa entender isso, porque, irmãos, eu lutei muitos anos para entender isso dentro da minha vida cristã. O que é eu ser uma igreja? O que é eu ser uma igreja? Então, eu vou tentar ser o mais didático possível com você, para você entender que há um mecanismo, há uma chave, há um código espiritual para você viver uma vida de qualidade espiritual. Eu já falei isso aqui para vocês muitas vezes, né? A gente está pregando, as pessoas estão todas armadas assim, olhando para mim assim e tal. Parece que eu não estou jogando, eu não sou homem de jogar indireto, eu não gasto tempo com indireto, eu gasto tempo com a palavra. Dia que eu precisar chegar na igreja, subir no altar e falar alguma indireta, eu perdi a minha motivação de vida espiritual e até vida pessoal. Então nós somos gerados, que nem. Você quer ver aquele tal negócio? Quem é mãe aqui? Levanta a mão. Coração de mãe se engana? Se você que gerou não se engana, quanto mais o Espírito Santo que está na igreja. Entendeu? A pessoa não está aqui hoje, a pessoa fala assim, o bispo sabe até o jeito que eu entro, ele olha do altar, ele já vê. E é batata, quando você observar, toda vez, você vê que eu sou uma pessoa muito tranquila, reservada, é o meu jeito, não é que eu sou antissocial. Porque eu sei que quando eu vou até uma pessoa, pode observar, eu olho dentro dos olhos dessa pessoa, porque Deus falou algo comigo sobre ela. E eu vou lá e no aperto de mão, Deus testifica o que está acontecendo. Porque aí eu preciso o quê? Tem muitas coisas que Deus fala a mim, a seu respeito, que eu não falo nada, eu vou resolver orando. Tem coisas que Deus fala assim, parece uma coisa, parece que às vezes eu estou ficando doido, acho que eu estou ficando doido. Que Deus fala, tal coisa, eu falo, não, a coisa da minha cabeça, batata, na semana está acontecendo com a pessoa. Tinha uma pessoa que chegou na Efraim, logo no começo, e um belo do dia eu estava em casa, assim, num sábado à noite, era um dia de chuva, eu fiquei em casa, estava muita chuva, não dava para trabalhar, ia estragar o carro. Aí eu estava assim, comendo um sucrilho com leite, assim, audivelmente, como você está me ouvindo, falou assim, fulano de tal, recebeu um telefonema de fulano de tal, e falou tal coisa e deixou essa pessoa muito triste. E para ela saber que é eu que estou falando com ela, você vai ligar agora. Ela está com uma blusa azul, sentada num banquinho, em frente à televisão, com um copo com água na mão. Ela engasgou com a água. Porque era exatamente o que Deus havia me dito. Tem pessoas que eu estou aqui, quem lembra da Amanda? A Amanda que foi da nossa igreja, está nos Estados Unidos. Tem dia que eu estou trabalhando, eu estou em casa, o Espírito Santo, com o Gustavo, o esposo dela, tal coisa, eu falo com ela. Eles ficam assustados assim. Porque é um de repente de Deus, porque eu estou conectado com as pessoas, eu estou conectado com você. Porque enquanto você está debaixo da autoridade desta igreja, você está conectado ao pastorado. E a gente está sabendo, tem quantas orações que nós fizemos, quantos clamores, quantas madrugadas, a minha esposa levantava 3:30 da manhã para ir ao banheiro. Eu só ouvia o sussurro na sala e o choro. De manhã eu via lá, o sofá estava manchado de lágrimas. Quantas vezes? Não foi uma nem duas. Quantas vezes? Convites e convites para viajar, comer, festejar e não sei o quê. Aos domingos, a gente sempre vem em jejum aos domingos para a igreja para pregar a palavra. Sempre, sempre, sempre foi isso. Por quê? Porque nós temos uma responsabilidade. Eu não estou preocupado se você vai... Isso aqui não é desabafo, não, é uma verdade. Se você vai me amar, se você vai... Não, eu estou preocupado em pastorear a igreja. Eu vou fazer o que o Espírito está direcionando. E eu fiz essa pergunta, essa enquete aqui, todos unanimemente já passaram por isso essa semana. E o Espírito de Deus está falando, eu vou tirar todo o espírito da inveja da sua vida hoje.
Vou tirar a inveja da sua casa hoje. Aleluias, amém. Não, olha, presta atenção que eu estou te falando. Gente que vai parar de te procurar, vai esquecer, Deus vai deletar da mente dela. Gente que vai começar a sumir da sua casa, da sua vida, do seu WhatsApp, do seu Face, das suas redes sociais, do seu convívio, porque, aleluia, o Espírito de Deus está falando, eu estou tirando a inveja do meio do meu povo. Você vai crescer, você vai prosperar, amém? Em nome de Jesus. A Bíblia tem um grande líder na nação, ele fala assim, que a inveja, perguntaram para ele uma vez, e até numa das gravações de um CD da sua igreja, ele define a inveja é o sentimento que permeia o coração dos fracos. E hoje o Espírito de Deus está falando, eu vou tirar todo invejoso da sua vida, eu vou tirar todo espírito de Salomé do seu caminho. Você crê nisso em nome de Jesus? Então olha lá o que diz o texto de Mateus, capítulo 11, versículo 12 em diante. Desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que há de vir. Mateus 11, de 12 a 14. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos e te louvamos, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Fala conosco, dá-nos a tua direção e repreenda todo espírito contrário, todo roubo de raciocínio da mente do teu povo, tudo aquilo que vem para nos atacar, nos roubar. E, ó Deus, nós nos colocamos debaixo da autoridade da tua igreja e do teu sangue, declaramos a nossa aliança contigo, Senhor, e declaramos que o Senhor é o nosso Deus, o nosso único e suficiente Salvador. Pai, em nome de Jesus, fala com teu povo e a ti daremos toda a honra e toda a glória em nome de Jesus Cristo. Amém? Todos esses sintomas, eles são originais, pode dizer, ela tem uma identidade, ela tem um arquétipo, tem uma personalidade. E esse espírito da inveja, ele vem tentar arrancar, né? Esse espírito de Salomé. Salomé foi uma entidade da época de João Batista, dessa época que ela pediu a cabeça do profeta. Então, quando a gente fala pediu a cabeça do profeta, nós estamos falando de fim de um pensamento espiritual sadio. Nós estamos falando também de fim de uma vida sadia espiritual. Nós estamos falando de planos espirituais saudáveis. Nós estamos falando de uma vida emocional na família saudável, de um casamento saudável, né? Nós estamos falando daquilo que a pureza de um relacionamento começou e por causa de guerras que você não entendeu, que você entrou, você foi perdendo o encanto pelo seu parceiro, pela sua parceira, você foi perdendo encanto pela vida, você foi perdendo encanto pela vida, você foi perdendo e você está assim, a base de osmose, né? Da fotossíntese, tá? Aconteceu, não aconteceu, está nas mãos do Senhor, Deus que resolva. Não, não é nada disso. E o Espírito de Deus está falando hoje tudo aquilo que arrancou a tua cabeça. O que arrancou a tua cabeça? A tua soberania, a tua autoridade para decidir, a tua vontade de viver, a tua autoridade para falar, não, é isso que eu quero, eu vou sim, Deus me deu, Deus me concedeu, eu vou amar, eu vou valorizar, eu vou cuidar, eu vou zelar, eu vou multiplicar. Tudo aquilo que veio nas tuas mãos e você tinha como um sonho, como uma realidade, como algo idealizado na sua vida e que perdeu o encanto, vamos para você entender assim melhor, que perdeu a alegria, perdeu a paz. Hoje o Espírito de Deus está lhe dizendo, vou te restituir de tudo isso. E você vai ter, não é um ano de, aleluia, de boas novas, não é o ano de Cristo, aleluia, do Messias, então o Messias está falando com você nesta noite, estou restituindo as tuas alegrias,
estou restituindo a tua saúde, estou restituindo a tua alegria, estou restituindo os teus sonhos, as tuas motivações, aleluia, 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 tudo aquilo que foram coisas que o seu filtro entupiu, ou seja, que você não dá mais, o Senhor está limpando na sua vida. Quem crê que hoje o Espírito de Deus está fazendo uma limpeza no seu corpo espiritual, aleluias, e eu declaro tudo isso por quê? Porque você tomou uma postura, porque você acreditou, e por você ter acreditado, você sofreu possivelmente um contra-ataque, e esse contra-ataque tem 3 coisas que você precisa entender. Antes dela, você tem que conceder na sua mente a vontade de Deus. Você tem que entender que a sua mente tem que ser a mente que tenha abertura para a palavra de Deus. Por que que o espírito da inveja, do desânimo e todos esses sintomas que eu citei hoje, o que que ele quer? Ele quer trazer isso na sua vida para o quê? Parar o processo de uma limpeza e de uma santidade que há na sua vida. Olha, para você entender melhor isso, vamos lá em Marcos capítulo 6, versículos de número 17 e 18. Marcos capítulo 6, versículos de número 17 e 18. Porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-lo no cárcere. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Pois bem, só dele se comportar desta maneira, dizendo: eu não concordo com as coisas erradas, eu sou uma pessoa que eu preservo, eu tenho uma relevância no Espírito, do Espírito de Deus na minha vida, as minhas prioridades é fazer a vontade de Deus. João Batista era esse homem. João Batista, ele era um homem que tinha a graça de Deus na sua vida, e nós temos vivido isso como igreja nos últimos dias, que quanto mais nós combatemos, quanto mais nós denunciamos, quanto mais nós pregamos a condição de Cristo ser o centro da igreja, quanto mais nós falamos que Cristo é o Senhor deste lugar, Cristo é o Senhor da sua casa, da sua família, do seu casamento, da sua saúde, quando nós trazemos Cristo para a realidade das nossas vidas, há esse espírito de Herodias, esse espírito maligno que está tentando arrancar a nossa cabeça, está tentando paralisar o mover de Deus sobre a tua vida, mas aleluia, aleluia, mas quem está na presença do Senhor, glória a Deus, tem placar garantido, aleluias, e eu quero declarar em nome de Jesus: a força pode ser grande? Pode, a multidão pode ser inúmera? Sim, mas você e eu, nós caímos em algo que isto é a maior vitória para a nossa vida. O qual é? Nós caímos na graça do Espírito Santo de Deus, e quando Deus, aleluias, Ele se agracia de nós, pode ter certeza que o Espírito de Deus fará coisa diferente. Quem está, aleluia, quem crê que essa semana vai ser uma semana, final de semana, o final do mês, o próximo mês, o ano inteiro, vai ser, aleluia, tempos, dias, meses e horas de grandes viradas a seu favor, porque Deus está na tua vida. Oh, aleluia, quem crê nisso em nome de Jesus Cristo? Oh, glórias a Deus. Aquela mulher se levantou, cortou a cabeça de João Batista, porque havia um ambiente, e esse ambiente não era ambiente de concordância. Oh, mas eu quero falar uma coisa para a tua vida: a cabeça de João rolou, mas Deus não deixou de perder a sua batalha, aleluias, e eu quero declarar algo de Deus para a tua vida, em nome de Jesus. Hoje, Deus vai pegar você e vai te tirar de ambientes aonde estão pedindo a sua cabeça. Deus vai tirar você de ambientes aonde está matando a tua alegria, está matando, tirar. João Batista perdeu a cabeça, e você de repente está perdendo a cabeça com tristeza, perdendo a cabeça com falatórios,
perdendo a cabeça, e você está envolvido, porque esse perder a cabeça é um ambiente que só dá tristeza, e Deus está falando: eu vou tirar você desse ambiente, e vou colocar você num ambiente onde se fala salmos, hinos e cânticos espirituais. Aleluia. Você crê nisso em nome de Jesus? Oh, aleluia. A maior raiva contra Davi não era que ele era, porque ele não tinha nenhuma aparência favorável de ser um rei. O que irritava na vida de Davi, o que os inimigos faziam para tentar matá-lo, é porque Davi incomodava. Por que ele incomodava? Porque Davi queria a arca no seu devido lugar. João Batista, ele queria a arca de Deus no seu devido lugar. João Batista não era ameaça alguma, porque ele vivia no deserto, e a sua alimentação era mel silvestre e gafanhotos. A sua roupagem era peles de animais, ele morava nas cavernas. Qual era a ameaça que ele tinha? Nenhuma. Mas o que ameaçou? O discurso que estava na boca dele. Não é o que você tem, é o que você carrega. Não é o que você aparenta, e sim o que Deus colocou em você. E o Espírito de Deus está dizendo para a tua vida hoje, aleluia, fica em paz, porque se eu te levantei para você colocar a arca, que é a minha presença, no seu devido lugar, pode ter certeza, a mesma arca, a presença da arca, que foi lá, e quando chegava no arraial de Israel, os inimigos fugiam, esse mesmo poder que estava naquela arca física, está entre nós hoje, que é o Espírito Santo de Deus. E eu quero declarar para a sua vida hoje, assim como Estevão, assim como Davi, assim como João Batista, que eram cheios de graça e de poder, aleluia, Deus vai te dar graça e poder, e você não vai perder a sua cabeça, aleluia. Quem crê nisso em nome de Jesus? Mas para isso você precisa entender como esse mecanismo funciona. Haviam 3 armas, eu escolhi aqui das 15, 3, que esse espírito maligno, o que é o espírito? Jezabel era uma mulher, que um espírito atuava nela, e deram o nome, o espírito de Jezabel, mas na realidade não era mulher, era o que atuava na vida dela. E nós hoje vamos pegar 3 razões pela qual você precisa entender quais são os tipos de armas que virão diante de você, ou já está vindo, e você ainda não percebeu, e que você vai lutar contra isso hoje. Olha o que diz lá, ponha para mim então, por favor, livro de 1 Samuel, capítulo de número 17, versículo de número 13 e 28. Foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé, e seguiram a Saul à guerra. E eram os nomes de seus 3 filhos que foram à guerra: Eliabe, o primogênito; Abinadab, o segundo, que era o do meio; e o terceiro, o caçula, Samá. Versículo 28, ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra quem? Davi. E disse: por que descestes aqui? A quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então você observa, olha só, esse texto narra que estava lá Golias durante 40 dias, afrontando o povo de Israel, e falando: não tem um valente para vir diante de mim. Quem era Davi? Pastor de ovelhas, leal ao seu pai. Escuta, vou te dar uma dica. Toda pessoa fiel e leal sempre terá um Eliabe para persegui-lo.
você é uma pessoa leal e fiel no teu casamento, sempre haverá um tipo de Eliabe de guerra que vai tentar mudar todo o protocolo do seu casamento. E assim é na vida. Na igreja, então, nem se fala. Então, Eliabe era o mais velho. E o que Davi representava para Eliabe? Nada. Qual era o foco? Golias. Qual era o momento? O calor da situação? Os filisteus, os inimigos de Israel, o povo de Israel, contra o povo de Israel. Essa era o grande X da questão. Mas só porque Davi apareceu, diz lá o texto que nós lemos, o quê? E diz lá, versículo 28, o mais velho fala, acendeu a ira de Eliabe contra Davi, diz, o que você vai fazer aqui? O máximo que ele falou, Davi, não fica aqui, porque já que você é um cara de pastoreio, isso aqui não é coisa para a tua vida. Mas o diabo sabia que Davi carregava dentro dele algo que era a chave para trazer a vitória para Israel. Então, o que ele fez? Ele usa o mais velho com uma indisposição de uma deformação que não havia sido tratada. Em vez de Eliabe ser um ajudante de Davi, falou que o Espírito de Deus falou com você, porque ele poderia ter aliança com o seu irmão. Deus falou com você, amém, Davi, mas já vinha uma construção. Porque Davi era leal, falava o que era errado na casa do seu pai. Davi falava o que era errado, delatava ao seu pai aquilo que estava acontecendo na empresa que ele era pastor de ovelhas, cuidava das ovelhas, de tudo aquilo. Então aquela lealdade, aquela fidelidade gerou em alguém que tinha uma falta de lealdade e fidelidade, uma ira excessiva. Mas isso impediu de Davi crescer? Não. Isso impediu de Davi ser rei? Não. Aliás, isso ajudou. E eu quero falar uma coisa para a tua vida. Hoje, Deus vai te dar vitória com esses 3 irmãos. Então, primeiro, Abinadab. Abinadab representa a futilidade, a presunção e a maldade. Usam pessoas fúteis que querem se autopromover em cima de você. Então, você precisa entender. Abinadab, ele tinha, o texto fala, que ele tinha a arca, mas não fez efeito algum na sua casa. Então, gente que diz que tem a arca, mas a arca não faz efeito. A arca sai da casa de Abinadab lá, e vai o quê? Para a casa de um homem chamado Obed de Edom. E aí a arca fica quantos meses na casa dele? 3 meses, e muda a história da casa de Obed de Edom. Por quê? Porque havia dentro dele, o que ele carregava era uma lealdade, uma fidelidade. Irmãos, é claro, na vida, você vê uma família, quando ela tem lealdade e fidelidade uns aos outros, a família cresce sem parar. Eu tenho uma família lá em Recife, família Ferreira, e assim, são famílias hoje de grandes políticos, mas assim, um vai querer, junta toda a família e compra casa para um, esse compra, junta toda a família e compra casa para o outro, junta isso, e vai ajudando, há uma lealdade, uma fidelidade, e todo mundo cresce, todo mundo prospera. Empresas que têm um grupo, um time bom, fiel, leal, só cresce. Eu tenho uma cunhada, ela é gerente da loja que mais vende no Brasil de telefonia, por causa do time dela, da lealdade dela. Pegaram ela, colocaram na melhor loja do Brasil, e a loja está explodindo de vender, porque há um grupo, há um time que está fechado. Hoje, em nome de Jesus, eu repreendo, aleluia, toda falta de aparência de pessoas que estão ao teu lado, gente que está te usando como degrau, eu não sei que tipo de situação que esteja acontecendo, toda presunção, toda maldade, aleluia, aleluia, seja repreendido da tua vida agora, em nome de Jesus Cristo. Oh, aleluias. O segundo irmão é Samá. Samá é aquele que ama a fama e o renome.
Samar é aquele que quer deter os espaços, quer ficar na politicagem e na dupla vergonha, gerar dupla vergonha. Usa a mão dos outros para cumprir os seus ideais e objetivos malignos. Então, tipo de uma mente que induz você a tomar uma decisão, e quando a bomba estoura, aparece lá o Samar, fala: eu avisei, eu tinha dito para ela, eu tinha dito para essa pessoa que era tal coisa. Aí você fica por errado na história, e a pessoa boa como o anfitrião, o guru da sua vida. Em nome de Jesus, olha, eu quero quebrar da tua vida hoje. Eu quero quebrar hoje toda ocasião de Samar na tua vida. Eu quero quebrar hoje. Eu estou repreendendo a inveja. Vou ler de novo os sintomas. Pode observar, depois que você estabeleceu alianças com coisas da sua vida, você não para de ser atacado no cansaço, nas dores, no sono excessivo, nas perdas, nas irritabilidades, o mau humor, a raiva indefinida, a depressão, os bocejos, a moleza, a tristeza, a fadiga, a dor, as tonturas, as fraquezas, o desânimo de não querer mais vir para a igreja, não querer até trabalhar, não quer mais, não quer nada. É uma coisa inexplicável. Por quê? Porque tem algo lutando contra a sua constituição, lutando contra as tuas vontades, lutando contra a tua alegria. Oh, em nome de Jesus, agora eu estou falando como autoridade espiritual, eu estou falando como pastor de igreja, como pastor desta casa, como aquele que é responsável por você. Eu desligo da tua vida todo espírito de Abinadab, todo espírito de Samar na tua vida. Eu declaro: Deus vai fazer uma faxina na tua vida, mas que você vai crescer, você vai, que você vai andar, você vai. Quem crê nisso em nome de Jesus? Oh, aleluias. E o terceiro homem, o caçula, é quem? Eliabe. Eliabe é o que deseja a primogenitura, é aquele que não quer o processo e que quer a porção maior, o legalismo. Na vida espiritual, não dá para colar a prova. A vida espiritual, ela é feita de processos. Os que desejam a primogenitura, uma porção maior. E hoje eu quero declarar que todo espírito de manipulação vai cair por terra da tua vida. Você crê nisso em nome de Jesus? O que esses homens tinham a ver com Davi? Porque eram irmãos de sangue. Mas eles não desejavam em nenhum momento que Davi estivesse com ele, porque ele era o caçula, o Davi era o menino mais novo. Então, muitas das vezes, o que Deus quer de mim e de você, não é a nossa capacidade, não é a minha, a sua habilidade, não é o meu e o dom que o Senhor nos deu, por misericórdia. O que vai fazer a diferença na nossa vida é a nossa intimidade com Deus. Davi, ele era experimentado na guerra? Não, mas ele foi experimentado no campo. Davi era um homem que entendia de espada e de lança? Muito pelo contrário. Mas uma funda na mão de Davi e algumas pedrinhas, ele arrebentava qualquer pessoa. Que nem tanto com uma pedrinha, ele derrubou um gigante de 3,5 metros, se me fala a memória, a estatura dele é essa. Um homem que olhava assim e falava assim, dava para ver quem era. E ele, um menino de 1,58 m, deu uma pedrada, uma única lançada, derrubou. Eu quero dizer para você, o que Deus está te preparando, o que Deus está te treinando, o que Deus está te formando, é para você viver aquilo que muita gente ainda não quis viver. Porque, aleluia, está no campo, ser aprimorado, aleluia. Só que os irmãos de Davi estavam lá, no campo de batalha, gigante, o goleiro lá, não sei o que lá. Agora, quem estava no campo era o desprezado, o ruivo, da palavra sisuda, né? Mas ele já tinha matado um urso e um leão, e estava pronto para derrubar qualquer tipo de gigante, aleluia. Você está falando que os teus processos da sua vida são mais pesados? Isso acontece comigo, parece que eu sou o patinho feio da história, parece que, aí você tem coisa, você fala assim, parece que só desgraça acontece comigo, só notícia ruim, só bomba para o meu lado. Não, querido, porque a quem muito será dado, muito Deus também vai forjar, vai te fortalecer.
prevalecer. Então você precisa entender isso hoje. Eu quebro da tua vida, aleluia, toda manipulação. Eu quebro da tua vida toda inveja. Eu quebro da tua vida toda falta de ânimo, tudo aquilo que está se levantando contra a tua vida, contra a tua casa, aleluia. E eu profetizo que você hoje está saindo desta casa com esta marca de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Não arrede o pé daquilo que Deus já falou com você, porque tem coisa poderosa de Deus chegando para a tua vida, em nome de Jesus, amém? Guarda esse conselho que eu escrevi aqui hoje. Tudo está aqui, ó. Tudo que você é levado a fazer por insatisfação pessoal, emocional, seja qual for o tipo a motivação, e não por aquilo que é o Espírito Santo de Deus, você acabará dando autoridade para que amanhã o seu caminho seja travado. Não faça nada por insatisfação, por indiferença. Faça porque você tem uma aliança, seja onde for, com a igreja, no casamento, no trabalho, aonde seja uma pessoa de aliança. Todas as vezes que você, quer uma prova bíblica? Caim matou quem? Abel. Qual era o grande pecado que tinha na terra? Um ofereceu, Deus recebeu, outro não. Motivação. A motivação estabelece uma porta que se abre ou uma grande porta que vai se fechar. E o Espírito de Deus está falando para você, hoje, aleluias, você vai repreender, porque quando Eliabe se levanta para querer aquilo que é a melhor porção, né, Deus vai te dar a sinceridade devida daqueles que amam aquilo que Deus colocou nas mãos. Ou seja, tudo que está nas tuas mãos, faça com vigor, faça com alegria. Aí trabalhe a melhor maneira possível. Se é casado, viva o melhor casamento possível. Você é pai, você é mãe, seja o melhor pai e a mãe possível. Mostre que você tem aliança e sinceridade com aquilo que está nas tuas mãos. Enquanto vem lá, né, situações querendo deter o seu espaço, estabeleçam um princípio, porque ao sincero ele atrai os sinceros. A quem não é sincero também atrai quem não é sincero. E eu declaro sobre a tua vida hoje, em nome de Jesus, um tempo de uma grande limpeza sobre a tua vida. Oh, quem crê nisso, em nome de Jesus Cristo, aleluia. Oh, aleluia, eu declaro sobre a tua vida, eu declaro sobre a tua casa, eu declaro sobre a tua família, que hoje o espírito da inveja vai sair da tua saúde, vai sair do teu dinheiro, do teu trabalho, dos bens, aleluia, que estiver na tua mão. Oh, aleluia, você não será atingido por praga alguma que vai chegar à tua tenda. Você não será atingido, praga alguma chegará à tua tenda, não chegará. Quem crê nisso em nome de Jesus? Oh, aleluia. E como é que você vence então? Então você identifica, né, situações como essa. E como você vence? Quando você tem consciência de que é Cristo que te deu todas as coisas, e que você não pode deixar de ser, jamais, você não pode ser desleal e infiel a Ele. Você precisa ser um Obed-Edom. Você precisa guardar a arca no seu espírito. Você precisa guardar a arca. Eu fui, há muitos anos atrás, a gente não era nem casado, eu tinha acabado de conhecer a pastora Raquel, e eu fui convidado a ir a uma cidade chamada Jandira. Havia uma igreja presbiteriana lá, e essa igreja presbiteriana, ela era tradicional, e um dos pastores havia passado pela renovação, ou seja, foi batizado com o Espírito Santo. E aí o presbitério desligou aquela igreja, porque eles não creem no batismo no Espírito Santo, nos dons. E aí eles estavam naquela sede e tal, e eu tenho um amigo chamado Cássio, e hoje ele é um grande pastor de uma igreja chamada Leão de Judá, e ele ainda na época era o pastor.
E ele falou assim: Danielzinho, olha, rapaz, nós vamos fazer um culto aqui de avivamento, você não quer vir para cá? Nós estamos orando pelo avivamento, E naquela época, irmãos, eu me dedicava muito à oração, me dedicava muito ao jejum, eu vivia orando nas vigílias com os amigos, que orava muito e tal, e eu me preparei, eu falei, eu vou na próxima quarta, era uma quarta, eu vou na próxima, e eu fui, eu jejuei que nem um louco, maluco, e tal, no seu cheio de fé, coração limpo, eu nem sabia onde eu estava entrando, irmãos, uma igreja gigante, enorme, e nós começamos a pregar, e no final do culto, mais de 200 pessoas foram batizadas por Espírito Santo, e aquela igreja se tornou uma igreja renovada, e daquele dia em diante eu comecei a ir com frequência lá, liberava palavras para as pessoas, e hoje me mandaram um convite, falaram: Daniel, você está disponível tal dia do mês tal? Eu falei: por quê? Sabe aquela galera tal, que hoje são todos pastores, tem igrejas, estão viajando para outros países, e nós vamos fazer um encontro dessa velha guarda de pastores que receberam a palavra e viveram. Eu falei: mas como assim? Eu falei: então, eles receberam, acreditaram e foram para cima, e Deus fez a obra. Eu quero falar uma coisa para você: quantas palavras já saíram desse altar? Quantos cultos da manhã já foram feitos? Quantas manhãs de consagração? Quantas coisas você já ouviu? O que você tem feito com isso? E o Senhor está falando hoje, você precisa ser um Obed-Edom, guarde a arca, guarde a palavra no teu coração. A Bíblia diz: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecares contra ti. Promessa não cai por terra, mas precisa estar no ambiente, aleluia, você precisa estar no ambiente. Davi estava com os irmãos, não deu certo, foi diante do rei Saul, também não dava certo, mas ele foi no lugar aonde ninguém tinha experiência, e ele estava com aptidão, preparado para viver. Sabe aqueles momentos que você fala assim: não, só comigo acontece. Deus está preparando um grande cenário para você e para mim, para nos dar uma grande vitória contra o gigante, que ainda esse ano vai cair por terra, em nome de Jesus Cristo. Eu declaro essa palavra sobre a tua vida, aleluia. Aprenda, aleluia, guardar no teu coração a voz profética que está falando para a tua vida, em nome de Jesus. A segunda coisa que você faz para vencer é saber que você pertence ao reino de Deus, e que o que está sobre você não é qualquer coisa, aleluia. Levante a sua mão e diga assim: o que está na minha vida não é qualquer coisa. Fala: é o Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Então prepare o caminho, aleluia. Se eu falar para você amanhã: eu quero ir hoje na tua casa orar, não, bispo, vai hoje não, tá uma bagunça lá, que você vai falar assim, né? Mas vai no sábado, 8 da noite, aí a casa vai estar limpa, vai ter um bolinho lá de fubá com café, e a gente vai te receber com a pastora Raquel, e vai ser uma bênção. Então quando a gente fala, você se prepara para receber. Então Deus está falando, aleluia, prepara o teu coração para coisas grandes que Deus vai fazer, prepara a tua vida para aquilo que Deus vai começar a despejar sobre a tua casa, sobre a tua vida, em nome de Jesus, amém? Deus não quer a minha, a tua, a nossa habilidade, a nossa capacidade. Deus quer o nosso comprometimento, Deus quer o nosso envolvimento para as coisas começarem a acontecer, em nome de Jesus, amém? E para isso acontecer também, em terceiro lugar, você precisa endireitar as tuas veredas. Saber que você, mesmo que esteja às vezes longe do corpo, você não perde a conexão. Então, como é isso? Dá um exemplo. Quando a gente ia, vamos pegar a África, vai. Foi para a África 5 vezes que a gente foi. A gente se sentia protegido, irmãos, era uma coisa maluca. A gente sentia a presença o tempo todo, parece que tinha um vulto atrás da gente, assim, querendo nos atacar. A gente sabia que lá era um território africano, consagrado a grandes entidades. Mas não nos tocava por quê? Porque nós estávamos na África e tinha uma igreja aqui no Brasil, orando por nós e jejuando 24 horas. Então não nos tocava, porque nós estávamos debaixo da cobertura da igreja. Oi, acorda, Ambrósio, deixa eu te falar uma coisa. Nós estamos orando por vocês todos os dias. A igreja, coloquei primeiro os pastores, para você ter uma cobertura, uma oração pastoral. Vai crescer e Deus vai começar a distribuir essas unções aí. Aleluia, começando com os pastores, você recebe uma oração
todos os dias. Você recebe um devocional todos os dias. Você recebe uma palavra toda. Sua vida está sendo coberta de oração 7 dias por semana. Aleluia. Todo mês tem consagração na igreja. Todo mês tem oração na igreja. Antes de começar os cultos, terças e quintas e domingos, tem oração pela igreja. A igreja está orando. Eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei que hora que vai acontecer. Mas eu sei de uma coisa. Como diz a Bíblia, quem anda plantando e chorando, voltará colhendo os seus grandes feixes nas mãos. Por que o senhor está falando? Porque eu creio no que Deus vai fazer. Por que o senhor está falando isso? Porque eu sei, aleluia, o melhor de Deus está para ser, aleluia, aleluia, contemplado pelos nossos olhos ainda esse ano. Então eu repreendo todo espírito, de Salomé, que quer a tua cabeça, que quer arrancar os teus pensamentos, que quer repreender, quer tirar a tua alegria. Toda Salomé hoje vai cair por terra em nome de Jesus Cristo. Eu repreendo todo espírito da inveja na tua, fica de pé em nome de Jesus, aleluia. Nós vamos orar quebrando isso da tua vida hoje. Levante as tuas mãos para o céu e diga assim: eu quebro da minha vida. Fala: eu quebro da minha vida toda obra de Salomé. Eu quebro da minha vida todo espírito da inveja, espírito da soberba, espírito contrários, espíritos da manipulação, do medo, do adultério, da prostituição, da lascívia, tudo aquilo que vem contra a minha casa, a minha vida, a minha herança, a obra de Deus na minha vida. Fala assim: eu quebro agora e eu declaro em nome de Jesus. O sangue de Jesus, fala, o sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida. O que habita em mim, fala, o que habita em mim veio em carne e Ele está na minha vida através do seu Espírito que é santo. Oh, aleluia. Pai, eu oro em nome de Jesus. Eu repreendo agora tudo aquilo que o Senhor falou, Deus, denunciando. Nós repreendemos na autoridade do teu nome e declaramos ser uma obra tão inaudita, tão grande que não vão acreditar. Oh, meu Pai, eu declaro em nome de Jesus, tudo aquilo, ó Deus, contrário, tudo aquilo que ainda é sutil, disfarçado, tudo aquilo que é sorrateiro, tudo aquilo que tem aparência de bem na vida do teu povo, no meio das pessoas, seja onde estiver, eu denuncio pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Oh, aleluia. Oh, aleluia, oh, aleluia, 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 oh, aleluia. Eu declaro a graça, eu declaro a vitória, eu declaro o poder, eu declaro a unção, eu declaro a mudança de sorte. Eu anulo agora toda a malignidade, toda a dor, aleluia. Oh, o teu povo seja visitado agora com cura. Oh, vai orando por cura, vai orando por cura. Toda insônia, fraqueza, tontura, dor nas costas, peso sobre os ombros, fadiga constante, tristeza, moleza no corpo, bocejo constante, olhos lacrimejantes, depressão, raiva indefinida, mau humor, irritabilidade, perda de apetite, sono excessivo, cabeça pesada, dores na cabeça, cansaço excessivo, espírito da inveja, sai agora em nome de Jesus. Aleluia. Eu derroto pela autoridade do sangue de Jesus. Oh, tu és, Senhor, o coroado, aleluia. Tu és o Cristo vivo das nossas vidas. Oh, não há outro Deus além de ti em nós. Aleluia, exaltado é tu, Senhor, em nós. E eu declaro, aleluia, hoje entra a cura sobre a casa, entra a cura no ministério, entra a cura em todas as áreas do teu povo. E receba a cura agora. Maldita inveja, malignidade, sai agora da autoridade do sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Eu declaro a vitória, a bênção, para a honra e glória do teu nome. Quem crê nisso, diga: eu creio. Em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor. Amém? Ser curado. Ser curado.
ser curado. Você, duas coisas que Deus falou hoje. Você não vai perder a sua cabeça, porque você não está debaixo de nenhum domínio de Salomé, nenhum espírito de Herodias. E você não será assolado por nenhum dos irmãos de Davi, porque o que você carrega é muito mais importante do que fora está. Quem crê nisso em nome de Jesus? Receba essa palavra, amém? Glória aos intercessores, pode voltar para o seu lugar. Irmãos, domingo nós temos a nossa celebração da família, palavra do Senhor para o teu coração, e é uma bênção. Hoje é dia 20 de março, hein? Hoje é dia 20 de março, e hoje nós vamos pagar o nosso aluguel. Posso ouvir amém? E o nosso IPTU, amém? Glórias a Deus. Então hoje eu quero, nós não somos igreja de ficar apelando por dinheiro. Eu acredito no Deus provedor, eu acredito no Deus que toca no seu coração, e de grão em grão a gente chega, de centavo em centavo, em real a real, a gente chega onde a gente precisa. Então hoje, se você tem um dízimo para entregar, entregue. Se você crê no dízimo, entregue o seu dízimo. Se você tem uma oferta, entregue a sua oferta. Se você ama a casa de Deus, entregue a sua oferta. Se Deus tem sido bom com você, entregue a sua oferta. Se você vê o quanto Deus já tem feito, seja grato, entregue ao Senhor, porque com certeza tem coisas boas de Deus para a nossa vida, amém? A gratidão é algo muito sério, é algo muito sério. A pastora até citou um rapaz, que hoje ele é um grande apresentador de televisão. Ele disse que ele perdeu assim, pessoas da família assim, no espaço assim, de poucos dias, meses, e ele, toda o presságio que ele passava, ele falou: Senhor, eu te agradeço, eu te dou graça. A vida dele virou de ponta cabeça. Deus exaltou a vida desse rapaz. Por quê? Porque a gratidão é algo que estabelece novos patamares de Deus para a nossa vida. Seja grato e o melhor de Deus virá sobre você. Em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus. Pegue esse envelope que está na sua cadeira. Nós vamos consagrar nossa oferta ao Senhor, amém? Por favor, obrigado. Na tela tem um Pix, na parede tem um QR Code, amém? Em nome de Jesus. Aleluias. Senhor, eu quero consagrar a oferta, o dízimo na tua casa. Nós declaramos e profetizamos o tempo, Deus, especial na vida dos teus filhos. O Senhor tem trabalhado, o Senhor tem falado, o Senhor tem tratado com a sua igreja em amor. Nós temos visto, ó Deus, o nível da preocupação da tua palavra com o teu povo. O Senhor tem avisado porque ama, o Senhor tem amparado porque o Senhor ama, o Senhor tem exortado porque é a sua igreja. Se não fosse, o Senhor não exortaria. Então, Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor tem o primeiro lugar nessa casa, e o único lugar primeiro é o teu e de mais ninguém. Senhor, nós te agradecemos pela Efraim, te agradecemos por cada dizimista e ofertante, por cada pessoa que contribui na tua casa, por cada pessoa presente, ó Deus, por cada pessoa que permanece firme, independente dos problemas, das dificuldades, tão firmes na tua casa. Senhor, abençoa a vida desse povo, que eles sejam, ó Deus, abençoados como Obed-edom, que eles não somente tenham os 3 meses, mas todos os meses. Ó Deus, Obed-edom era um homem esquecido, mas quando ele amparou a arca, ele se tornou depois, além de um homem abençoado, um homem que se tornou guardião da arca no palácio do rei, porque o seu coração, a sua fidelidade o levou para esse lugar. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos aprender, aleluia, mais e mais sobre a lealdade e fidelidade a Ti, porque o Senhor tem tantos lugares para nos colocar, tantos lugares para nos levar, tantas coisas para nos dar. Então repreenda, Senhor, do nosso meio toda a religiosidade, ó Pai. Ó, a religião diz que paga para ter, mas o Evangelho diz: alguém já pagou o preço e está te dando de graça. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, porque nós não somos, aleluia, da religião, nós somos daquele da
aleluia, do Evangelho, o Evangelho da paz, das boas novas. Então, prospera a vida do teu povo, abençoa as mãos de seus trabalhos, ó Deus, que eles possam viver o bem nesta terra. Nós abençoamos, consagramos a oferta e o dízimo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quem crê, diga amém. Amém, aleluia. Consagra ao Senhor. Você pode sair do seu lugar. Hoje eu já fiz meu Pix. Consagra ao Senhor, que será uma bênção em nome de Jesus. Amém? Irmão, na cantina tem salgados a 3. 1, 3, 2, 5 e bombons também. Amém? Amém? Tem a pitulinha lá, né? Quanto que é a pitulinha, Robinho? R$3. Amém? Deus abençoe você. Levante sua mão para o alto e diga assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deus é fiel. Curva a sua cabeça, que a graça e o amor de Deus Pai, a consolação do Santo Espírito do Senhor, te cubra e te proteja contra todo espírito da inveja. Que Ele te abençoe e te guarde, que te leve em paz. E que você tenha uma noite de descanso como nunca teve ainda esse ano. E que a tua vida seja completamente transformada. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quem crê, diga amém. Tchau, vai com Deus.